Fala turma, tudo certo? Me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS e hoje a gente vai iniciar mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema muito bacana, um tema que eu estava bem ansioso para a gente gravar, que é como a energia influencia no ambiente. Acabei de falar com dois nomes gigantescos aqui que não vejo outros nomes para estarem nessa mesa. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da função de vocês aqui dentro, o que vocês fazem todo dia. Legal. Então, eu sou o Marinaldo, eu sou gestor de rede da IBS. O meu propósito inicial é fazer com que isso cresça e expanda para lugares que a gente ainda não chegou, né? Então, nosso objetivo para esse ano é trazer um crescimento a nível nacional e eu estou trabalhando para isso, estamos conversando muito sobre isso. E um dos pontos cruciais para que eu vejo, e a gente tem falado a respeito internamente, né, Pedro? É sobre ambiente, né? O ambiente ele transforma resultado. Tem até frases clichês que a gente ouve na internet que o bom líder não é o líder que cuida só de números, mas é o bom líder, aquele líder que cuida de pessoas e as pessoas geram resultados. É clichê, mas é uma verdade, né? Porque eu vivenciei isso nos meus últimos 7 anos. Ambiente transforma resultado. Isso eu tenho, se a gente tiver a oportunidade hoje, inclusive, eu gostaria até de compartilhar algumas experiências que eu tive em ambiente que transformaram o resultado e a gente sabe que a vibração positiva ela emana e traz o resultado positivo. Pessoas trazem resultado. Exato. Fala pessoal, mais uma vez aqui, é um prazer sempre estar. Meu nome é Vladinei, eu sou atualmente gestor comercial do departamento de distribuição da IBS. É de minha responsabilidade, querendo ou não, o resultado da distribuição de equipamentos e agora também na aquisição de novos integradores no nosso ecossistema. Eu super apoio o que o Naldo disse, o resultado ele é reflexo das pessoas, né? E esse assunto é muito importante, é sobre a energia do ambiente. A energia é tudo, né? No ambiente comercial, sem uma energia comercial, o fracasso está garantido, não é verdade? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Recentemente, inclusive, tem até uma... Me arrepiei aqui já. Falou de energia, a gente está no ambiente certo aqui, cara, porque essa energia, tanto dessa pessoa maravilhosa quanto desse cara que está aqui na minha frente, é contagiante, é isso que importa. Nós recentemente fizemos uma reunião interna na empresa e a vibração estava tão alta, que muitas vezes a alegria, o entusiasmo e a tua vibração positiva atrapalha pessoas que estão com vibração baixa. Então é natural que quando você quer criar ambiente, haja rejeições. Por quê? Isso daí ele é algo que está impregnado na pessoa. Quando a pessoa tem o meio dela, não ajuda para que ela esteja entusiasmada, alegre, feliz, naturalmente ela vai haver uma rejeição dessa pessoa com a pessoa que está com a autoestima e a vibração positiva elevada. Então eu sinto que quanto mais vibração a gente tem positiva, quanto mais presença de Deus a gente atrai para a nossa vida, maior é o nosso resultado. Eu tenho vivido isso todos os dias. E isso vem do bom dia ao boa tarde. E aí, como é que você tá? Dormiu bem? Pronto para mais um dia? 100%? Tu é um ótimo exemplo disso. Eu passo ali quase todo dia te dar bom dia e com a energia sempre lá no 200. Sempre. Muda. E vou contar um segredo para você aqui, cara. Tem dias que por dentro eu tô 10%. Pô, mas eu tô num ambiente profissional. Eu sou líder aqui dentro. Se eu me der o luxo de entrar aqui transparecendo uma aparência de derrotado, cara, como que eu vou querer levar a energia da minha equipe? Então, cara, às vezes eu posso estar 10%. Eu chego, eu venho fazendo minhas orações, eu entro para dentro, tento deixar pro lado de fora e como que eu posso dizer? Às vezes parece que eu tô no início do dia, eu tô fingindo uma autoestima maior, uma alegria maior. Mas vai chegando na metade do dia, aquilo deixa esse fingimento e já volta a ser a realidade. Então eu já procuro, eu chego de manhã, eu abraço todo mundo, eu dou um bom dia, tal, pergunto, sempre com a energia lá em cima. Muitas vezes por dentro não era aquilo. Mas conforme vai tendo aquela troca de energias, cara, quando eu vejo metade do dia ali, eu já estou com a energia lá em cima. E ponto muito importante que eu vejo nisso, como aqui a gente tem bastante colaboradores, e a gente chega, é nítido, nem todo mundo ele está 100% todo dia.
é nítido que chega, você vê aquele lá no canto sentado, você já bate o olho e fala, aquela pessoa tá para baixo. Aí, dali em diante, a escolha é sua. Ou você ignora e deixa ela para baixo, ou você vai lá, faz o que bom filho de Deus faria, vai lá e faz tua parte para tentar elevar a energia da pessoa. Às vezes, conversar, entender, bater um papo, tirar a pessoa daquele pensamento ruim, porque se ela está com uma energia baixa, a cabeça dela está focada em alguma coisa ruim. Então, isso atrapalha, né? Prejudica a elevação de energia. Então, você chamar a pessoa para conversar, fazer ela, aos poucos, esquecer daquela rotina ou entender qual que é o problema, dar alguma ideia, trazer alguma clareza para ela daquele problema que ela está passando. Cara, é essencial, né, num ambiente, principalmente no ambiente corporativo, numa empresa. Se você vê uma pessoa ali cabisbaixa, às vezes tem outra que não tem uma inteligência emocional suficiente sentada do lado, e vai, quando você menos espera, abaixa a energia tipo, da mesa inteira. E puxa, né? Como uma energia boa ela sobe, a energia negativa ela puxa para baixo. Pois Eu vejo que nós temos um desafio bem grande com pessoas. Por quê? Você tocou numa frase da tua fala que foi bem importante. É muito fácil eu querer estar feliz quando eu estou cheio de problemas. Eu quero estar, mas como é que eu faço para estar? Agora eu vou contar o meu segredo, né? Porque assim, não tem como, não existe como nós deixarmos os problemas em casa e vir para a empresa sem problema. Não existe, nós somos ser humano. Então assim, o ser humano não tem como você... até chegar na empresa, eu tenho um problema. Cheguei daqui para dentro, não tem mais... Não existe. Não, é humanamente impossível disso acontecer. Porém, a forma com que nós vamos agir, como você mesmo comentou, que nós vamos agir dentro do nosso ambiente de trabalho, está aqui dentro. Vou dar o que eu faço diariamente. Isso não sei se vocês já viram falar sobre Enneagrama. Sim. É um treinamento espetacular para autoconhecimento e para conhecer também como funciona o mundo do outro. Depois que eu fiz esse treinamento, indicado pelo Marcos Frazão, empresário ali da região de Palotina, inclusive ele tem hoje a fábrica de águias que dá esse tipo de treinamento lá e é fantástico. Super recomendo para você que quer fazer. Depois que eu fiz isso, eu comecei a olhar para mim, olhando para os meus defeitos. Eu sempre fui um cara de uma energia positiva muito elevada, mas toda manhã o meu ritual eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu dobro o joelho do lado da minha cama e eu faço uma oração com Deus. Eu peço discernimento, sabedoria, porque a gente está lidando com muitas adversidades, então para que Ele me inspire, para que Ele me traga felicidade, harmonia, mesmo que eu esteja cheio de problemas, porque cara, que ser humano que não tem problema? Todos nós, em um momento ou outro, vamos passar por algum tipo de problema. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu peço para Deus, mas isso daí é muito clichê. Não é, é a mentalidade que eu estou criando, é a imagem que eu quero viver, é o dia que eu quero trazer. Porque se eu não estiver bem, eu não trago resultado. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser morna. Por isso que eu falo, cara, eu tenho que estar na vibração, porque eu gosto de ser quente. Então assim, quanto mais quente, energizado eu estou, mais positivo eu estou, melhor é o meu resultado. Tanto comigo quanto com meus liderados. E sempre foi assim. Então, assim, é um segredo que eu tenho meu, que eu falo que é um segredo que muitos não usam. Que esse segredo todo mundo sabe. Se todo mundo colocasse em prática, a vida de todo mundo seria diferente. Você chega num ambiente como você mesmo falou. Tá, cheguei bem. Aí você olha para aquele lugar, tá todo mundo bola murcha. Naturalmente, você chegou num ambiente ruim, é igual chegar em velório. Você já chegou em algum velório que o povo tá... É difícil de acontecer. Existe. Mas é difícil. O povo está feliz, dando risada, cantando, é quase impossível. Acontece, mas é quase impossível. Então, assim, você chega no velório, está todo mundo triste, cabisbaixo, por mais que você esteja feliz, até você chegar na porta do velório, quando você entrou na porta, você murcha. E a mesma coisa com o ambiente. Porém, nós temos fagulhas dentro da gente. Fagulhas de alegria, de vibrações que fazem com que as coisas emanem, que eu quero levar energia. Se eu não estou num velório, que eu tenho que ter, inclusive, respeito pelo ambiente, né? Pelos familiares, enlutados e tal. Mas eu estou num ambiente profissional, principalmente a área comercial, como você comentou. É minha missão, mesmo que eu seja um vendedor, que eu seja um auxiliar de vendas, independente da minha posição. É minha missão individual levar alegria para que aquilo venha. Todos, né? Exatamente. Só que assim, infelizmente, como você mesmo comentou agorinha,
Algumas pessoas ainda não têm o autoconhecimento para fazer essa reflexão e para poder levar isso daí adiante. Porque é muito mais cômodo eu viver do meu jeito, eu faço o que eu faço, o resultado é meu, ele não pensa num coletivo. Então, isso para mim está ligado também simultaneamente à maturidade. Com o tempo a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Algumas pessoas evoluem muito mais rápido. O Pedro é uma delas, que eu acho que ele é um cara extraordinário, você mesmo comentou. A forma com que ele age, com que ele fala, isso traz um espírito bom para nós, uma vibração positiva. E eu gostaria que você falasse um pouco de você também. Como que com a idade que você tem, Pedro, com tanto conhecimento já que você pode compartilhar conosco hoje, eu tenho falado para você, eu tenho aprendido muito com você nos últimos dias. Da onde vem essa vibração? Como é que você consegue hoje equilibrar isso na sua vida também? Conta para nós, Pedro, como que você faz para ter um corpo de 25 numa mentalidade de 60? Essa foi legal. Essa foi boa. Conta para nós. Eu fiz um retiro há um tempo atrás que teve uma passagem lá, uma palestra que me pegou muito e todo dia quando eu vou orar eu penso nisso. Como você falou, todo mundo tem dor, todo mundo tem seus sofrimentos, suas angústias, suas frustrações, mas nesse retiro teve o testemunho de uma pessoa que estava passando assim, era uma situação de vida inimaginável, era uma coisa dando errado em cima da outra, e mesmo assim o cara dando esse testemunho, ele falou, eu não passei, eu estou passando. Ele colocou a dor no bolso e estava ali para ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Então eu acredito que vai muito nessa linha de raciocínio. Eu tenho dor, eu tenho frustração, eu tenho problema. Só que eu coloco isso no bolso e ajudo o Vlad, ajudo o Naldo a carregar as próprias. Isso me tocou muito, porque eu falei, caramba, bicho, quantas pessoas eu não podia estar ajudando se eu colocasse a minha dor no bolso? Porque todo mundo tem dor. Se eu puder aliviar o fardo de alguém de alguma forma, automaticamente você já... eu melhoro. Isso é muito bom. Em relação à mentalidade, Naldo, assim, eu acho que vem muito da sede de vencer. Eu tenho isso pra mim. Ou dá certo, ou dá certo. Não existe outra opção. Vou fazer até dar certo, né? Não tem plano B. Vamos pra cima pra fazer dar certo. Eu não nasci em berço de ouro, sei que vocês também não nasceram. Tudo que a gente tem até hoje foi conquistado com sangue e suor. E o que a gente puder fazer para construir isso e transbordar para outras pessoas, porque, de novo, vindo no ambiente, o ambiente nos molda. Quando eu tive a primeira conversa com o Vini, eu pensei, cara, eu preciso de um cara desse do meu lado. Com um cara desse do meu lado, quando eu entrei aqui, foram aparecendo outros caras assim. Sim. E quando você vai se cercando de pessoas que querem e que colocam sua dor no bolso para te ajudar com o teu fardo, gente, não tem erro. Não tem erro. Então, baseado no que você falou agora, Pedro, eu acho que a gente se relacionar com a pessoa certa. Isso é um dos pontos, né? Porque nós escolhemos as pessoas com quem a gente quer conviver, não é verdade? E nós olhamos para frente, para o mundo, e o mundo está cheio de pessoas querendo ser felizes e querendo prosperar e com essa vibração positiva e tal. E é desse tipo de gente que a gente tem que se aproximar. Sim. Mas nós também temos o dever de resgatar aqueles, sendo líderes que somos, e da mesma forma que muita gente aqui também que está nos ouvindo também resgatar aquelas pessoas que estão no limbo, que muitas vezes só não estão melhores justamente porque falta essa vibração positiva, falta essa energia, falta colocar para fora o que está dentro dela, que a gente sabe que todos nós temos. Só basta mudar a mentalidade. Sim. Hoje eu estou até aqui pensando longe, fazendo uma analogia. Hoje, se você for perguntar para várias pessoas, vamos colocar um exemplo aqui financeiro, né? Vamos colocar como exemplo. Se você ganhasse muito dinheiro, o que você gostaria de fazer? Eu ia fazer tal coisa, mas eu ia ajudar fulano, ciclano, beltrano. Cara, você não precisa de dinheiro para ajudar as pessoas. Você pode ajudar com uma palavra, com uma atenção, com energia, gente. É tão simples você ajudar uma pessoa. Você vê ela por dificuldade, vê ela com energia baixa. Cara, você vai perder um braço de chegar e tentar elevar a energia da pessoa, e vai ser tão gratificante você ver aquela pessoa mudando o estado de energia dela. Então você não precisa esperar você ficar rico para ajudar o próximo. Você pode ajudar agora mesmo com uma palavra amiga, com uma energia positiva. Exatamente. Eu tenho um exemplo desse dentro de casa, cara. A minha mãe, muitos conhecem,
Pessoa sensacional. Dona Matilde, o Pedro conhece, não sei se você conhece ou não, mas a minha mãe é uma pessoa extraordinária, assim. As pessoas que conhecem, que eu tive a oportunidade de saber, cara, você conhece a minha mãe? Hoje, você me apresentou uma pessoa e essa pessoa falou, você é filho da Dona Matilde. Cara, a minha mãe é essa pessoa. Que tipo de pessoa você está falando, Marinaldo? Você não precisa ter dinheiro, porque minha família é uma família humilde, sabe? Tem condições, mas é humildade estar dentro de casa. Não, a gente vive com o básico e vive bem. Estou falando agora como família. E a minha mãe é esse perfil de gente. E muita gente, isso desde que eu me conheço por gente, tá? Tanto minha mãe quanto meu pai, a minha família, assim, a minha irmã, inclusive, está ajudando uma família nesse exato momento, como nós estamos falando aqui agora. As pessoas vão buscar a minha mãe, meu pai, minha irmã, porque sabe que aquela família, que é a nossa família, ajuda pessoas, mesmo sem condições. Só que qual que é o diferencial? A minha família tem energia. Essa energia que a gente está falando aqui. Então, essa energia atrai pessoas e essas pessoas conectam pessoas que vão fazer com que você entregue o resultado que você precisa. E isso é muito importante se dizer. A minha mãe já ajudou famílias com dificuldades financeiras, já ajudou famílias passando fome, já ajudou pessoas enfermas sem condição. Porém, a vibração atrai pessoas positivas, pessoas de bem, que têm condições, que podem ajudar. Então, a casa da minha mãe é sempre assim. Eu chego lá, às vezes eu chego na sala, falo, o que é isso aqui, mãe? Isso daí é uma doação que nós conseguimos para a família de tal. Isso aqui é roupa, não sei o que lá. Isso aqui a gente conseguiu uma cesta básica. Essas são as contas que a família está precisando pagar e não tem condição hoje. Nós fizemos uma vaquinha, hoje já conseguiu pagar. Então, assim, essa é a vibração que a gente está falando. Tua mãe tem um pensamento positivo, então se alguém chegou com algum problema com ela já fala, pô, tem solução, né? Ela é fora da curva, cara. Não é porque é minha mãe, mas quem conhece ela sabe o que eu estou falando. E é sobre isso que a gente está falando, né? Essa vibração positiva, essa energia positiva, que eu vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, o Pedro falou para mim assim, cara, que energia você tem, cara. E detalhe, você é bem filho da sua mãe mesmo, eu sou bem filho da mãe. Sou bem filho da mãe, cara. E a energia é a seguinte, eu posso ter... É óbvio que quando você inicia o dia, você está com a energia lá em cima. Quando o dia vai terminando, vai reduzindo a tua energia. Mesmo assim, a minha energia ao término do meu dia, ela é muito, mas muito mais alta do que muita gente iniciando o dia ou iniciando, muitas vezes, logo depois do pagamento. De cair ali o contra-cheque, de pegar seu dinheiro. Mas assim, isso é tudo mentalidade. Eu aprendi que a mentalidade que a gente tem vai fazer com que a gente chegue a lugares que a gente jamais imaginou. E tudo por conta de ambiente. Falando um pouco agora mudando para resultado, né? A gente sabe, vamos colocar no ramo de vendas, vende mais quem oferece mais, quem liga mais, mas quem liga com qualidade. Hoje a gente sabe que a maioria das ligações... o retorno do cliente, muitas das vezes ele é negativo, ele vai drenando a sua energia e você faz a próxima ligação com menos energia ainda, e a próxima com menos, e a próxima com menos. Quando você menos espera, você está ligando por ligar. Então, sim, vende mais quem liga mais, mas quem liga com qualidade, com energia. Pô, se o cliente te drenou energia, dá uma respirada, sai, joga uma água na cara, toma uma água, sai, dá uma volta para o próximo e volta com energia 100%. Que a produtividade, com certeza, ela vai ser muito melhor do que você está ligando só por ligar e deixando... A gente tem um exemplo claro ali na cooperativa. A pessoa que está nas últimas 3 semanas ganhando o reco-reco da semana e ganhou do mês também, é disparada a pessoa com a melhor energia ali embaixo. E você vê ela falando com o cliente, ela está falando com a empolgação como se ela estivesse falando com um irmão, com um filho. Aquela alegria que contagia. E você olha as pessoas em volta da mesa dela, como que estão? A mesma alegria. A pessoa que está do lado, que é o Rodrigão, a mesma alegria. Contagia. Tô falando você, viu, Josi? Com certeza. E assim, gente... Para de ganhar um pouco os reco-reco, Josi. Deixa um pouco os outros. Eu acho que o ambiente, a gente cria ambiente, né? Eu saí recentemente de uma empresa que ano retrasado ficou em primeiro lugar como a melhor empresa para se trabalhar no Paraná, GPTW. Acho que muitos aqui conhecem, não sei se já viram falar ou não, mas é uma classificação que tem uma série de critérios para que você consiga se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar. É difícil de ficar entre as 10,
quiçá ficar em primeiro, como eu tive o prazer de estar naquela empresa, e eu falo com muito orgulho do lugar onde eu passei. O nome dessa empresa é Friolog, e nós ajudamos a construir toda essa empresa, todo o cenário de empresa, de como, desde a base até os dias de hoje, depois com um crescimento extraordinário ao longo de quase 7 anos que eu estive lá. E no ano retrasado, nós fomos, assim, uma alegria muito grande de saber que nós tínhamos ficado em primeiro lugar. Mas para ficar em primeiro lugar, nós tivemos que mudar o ambiente, sabe? Ressignificar. Por quê? Não tem como você estar em primeiro lugar numa empresa, das melhores empresas para se trabalhar, em ambiente ruim. Não existe, não existe possibilidade. Então, assim, muitas vezes, nas nossas equipes, nas nossas empresas, nós vamos ter que tomar decisões ruins. Mas ruins em que sentido? E muitas vezes fazer demissão de alguém muito bom. Ah, mas o que você está falando, Marinaldo? Será que será necessário? Quando você quer transformar ambiente, e a gente já sabendo que ambiente transforma resultado, muitas vezes você tem uma pessoa extraordinária na tua equipe com resultados, mas é aquela pessoa individualista que só pensa no próprio umbigo, mas não consegue se relacionar com pessoas. E tem dificuldade de poder compreender o lado do outro, mesmo que, por muitas vezes, nós como empresários, líderes e gestores que somos, tentamos colocar a pessoa no trilho, mostrar o caminho, muitas vezes, inclusive, ofertando uma possibilidade de um treinamento, de autoconhecimento, e a pessoa é resistente, porque ela acha que ela já sabe tudo e o que ela precisa está dentro dela. Só que esse tipo de gente, ele mina ambiente. E isso faz com que todo o ambiente se torne ruim. Então, o que eu aprendi nessa trajetória? Que muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis que vão impactar direta ou indiretamente. Nós vamos ter que, como líderes, assumir riscos pensando num futuro melhor, pensando num resultado ainda melhor. É fato, eu vivenciei isso nos meus últimos anos e eu posso falar com propriedade. Ambiente transforma resultado. Porque se nós não tivermos pessoas na mesma vibração, na mesma sintonia, na mesma energia, nós não temos resultado. E não tem como nós falarmos que fazemos algo e não executar na prática, porque senão não tem congruência, a fala com a execução. Não fica desparelho, sabe? Não tá certo. O cara fala que faz isso, mas na prática ele faz outra coisa. Escrevo, mas não leio. Mais ou menos assim. Eu acho... Desculpa. Eu já trabalhei em vários lugares. Eu sempre fui o cara de ficar, antigamente, de ficar pulando de galho em galho até vir a maturidade, filhos e tudo mais. Mas o que eu acho incrível, desde o dia que eu coloquei o pé aqui na IBS, é a energia que esse ambiente ele traz. E eu posso falar para todo mundo, vocês vão concordar comigo, que você ter um ambiente pesado, o teu colaborador, o funcionário, enfim, ele não tem vontade nenhuma de ir para aquele lugar. Ele já acorda e fala, meu Deus, tem que ir lá para aquele lugar de novo, para aquela... Livre de espontânea pressão, eu preciso. Tem que ir para luta, ir para guerra, né? O cara já sai com aquele pensamento já pesado. Sai com o pensamento assim, mais um leão por dia. Isso, exatamente. Isso é um ambiente legal, um ambiente gostoso de você ficar... Descontraído, né? O funcionário ele já vem melhor, já... E a partir do momento que você chega melhor, o teu rendimento ele é outra coisa, né? E eu te pergunto, o que te encantou que foi a energia. E não dá para melhorar? Sempre dá. Não dá para levar para um outro nível? Sempre dá. Não existe você falar, não, que eu tô aqui tá perfeito. Sempre dá para melhorar. Ainda mais eu, na minha personalidade, sou um otimista nato. Para mim sempre dá para melhorar, cara. Sempre. Não existe um limite para melhorar. Não existe nada que não possa ser melhorado. Exato. Perfeito. Tu percebeu alguma diferença no barulho da cooperativa ali nos últimos dias? Sim, que massa. Eu achei muito legal. Eu chamo de efeito Naldo. Eu tava até gritando com vocês, eu do nada assim, ué, que tá gritando aqui, velho? Cara, e você, vamos fazer uma pergunta agora, porque talvez para você que esteja vendo nós aí, e que esteja do outro lado aí da tela, não saiba, mas aqui nós estamos tudo no mesmo ambiente, porém é um prédio, é uma estrutura, e entre esses ambientes existem paredes, né? Hoje, o ambiente em que eu passo parte do meu dia, junto com o Pedro, junto com a equipe de expansão, junto com o pessoal que faz os gestores dos coordenadores e que estão ali nesse mesmo ambiente, nós estamos vibrando uma energia, não é? E desde que eu cheguei, nós estamos falando ainda mais sobre isso, né, Pedro? E eu percebo
Pode ser que eu esteja enganado e você que está do outro lado da parede pode confirmar. Não sei. Eu percebo uma energia subindo gradativamente em todos os ambientes. Pode ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, eu quero ouvir de ti. Mas essa energia, ela transpassa, ela transpassa as paredes. Por quê? Quando você pensa que essa energia positiva, ela vem de algo infinitamente maior, que no meu ponto de vista é Deus. Quando a gente emana o amor de Deus, quando a gente transparece, isso tudo que eu estou falando é da palavra, cara. Esse cara está falando isso, que ele está querendo... Não. Eu creio e as coisas acontecem. É simples assim. Eu ponho o pé e Deus põe o chão. E é assim que acontece. Quando você tem energia forte, energia vibrando a energia de Deus, que é o que a gente tem feito nos últimos dias, Pedro, e você sentiu isso também no decorrer dos dias que nós andamos, inclusive lá no show rural, que foi alguns dias atrás, que nós falávamos sobre isso e atraíamos as pessoas que nós queríamos. Olha só, vou contar agora, isso daí aqui é um testemunho para todo mundo. Nós falando sobre um assunto de mudança, ressignificação, e chega uma pessoa para concluir o que a gente estava falando, como se ela estivesse na mesma conversa, ela chegou aleatoriamente. Agora eu te falo, a vibração positiva, ela emana e ela chega ou não chega quando a gente atrai? Chega. E não foi só uma vez, tá? E não foi duas, e não foi três, aconteceu várias vezes. Para quem não tem essa mentalidade e não sabe que isso é possível, ele acha que Os caras são doidos. Esses caras são doidos. Os caras são loucos. Mas para quem entende o que a gente está falando aqui, é comum, cara. É comum acontecer. É comum. Quando você tem uma energia e você busca alguma coisa, a resposta ela chega. Voltando um pouco para o assunto de Deus, né? Que energia ela vem de Deus. Se a gente transparece uma energia boa, é porque Deus nos permite fazer isso, é o que Ele quer da gente. Muitas das pessoas às vezes pedem alguma coisa ou tá com alguma dificuldade, enfim, tenta se comunicar com Deus e espera que Deus abra a nuvem lá e fale para ele diretamente. Mas não é assim, Ele usa as pessoas que estão ao seu redor, gente. Ele te enche de oportunidades, de frases das outras pessoas. Então, abra os seus ouvidos. Expanda a sua mente, né? Faça com alegria, faça com energia e escute Deus falando com você através das outras pessoas. Que com energia positiva, buscando o melhor e sendo o melhor para as pessoas, né? Perfeito. E o legal, cara, sabe? Olha, cara, eu tô arrepiado aqui, ó. Se pudesse, vocês estão enxergando, né? Vocês aí podem estar enxergando, tô arrepiado. Faz pouco tempo que eu tô nessa empresa, mas o que me trouxe para cá foi energia. Porque a minha primeira conversa com o Vinícius Gonzalez, que foi quando eu tive a oportunidade de conversar e falar um pouco sobre mim também, contar a minha história e entender também os propósitos desse lugar, cara, a todo momento eu me sentia tocado. Sabe? Eu falava, caraca, essa empresa é a resposta que eu estou tendo de Deus das minhas orações. Eu senti isso, verdadeiramente falando. E, coincidentemente, o Vini me falou a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que a mudança que eu fiz na minha vida, que foi uma mudança que muitos me chamaram de louco, inclusive. Cara, você é louco fazer uma mudança dessa? É como se trocasse o certo pelo duvidoso, sabe? Deixar tudo para trás para recomeçar do zero. Cara, mas eu tô super empolgado e feliz, porque quanto mais dias eu passo aqui dentro, mais feliz eu fico. Mais vibração eu tenho e mais sentimento de que Ele está respondendo por mim. Eu sinto. Nossa, Ele é presente. Que coincidência, depois de ouvir você falando desse jeito, eu tive muitas respostas. Mas vai ter que comer uma carne para nós conversar direito. Cara, é forte. Eu também me chamaram de louco e, enfim, antes de eu vir para cá, foi um processo, acho que dos 60, 90 dias antes de eu tomar a decisão e vir. E muitas conversas e Deus me dando a resposta, fala, Deus, mas se for você mesmo, vamos dar mais uma, porque querendo ouvir, né? Querendo ter a certeza, né? Exato. E veio uma atrás da outra, moça. E é loucura. A gente o Vini sempre fala isso, a gente vai conversando com as pessoas aqui, eu te comentei isso semana passada, essa semana eu acho, que você vai conversando com as pessoas, todo mundo a grande maioria tem uma série de coincidências que nos levaram até aqui. Ao mesmo lugar. Então, mais uma vez, como você acabou de falar, o que você acabou de falar também, nós conseguimos provar que a nossa energia atrai pessoas positivas e pessoas que estão na mesma vibração. Exatamente. A empresa IBS, por onde eu ando, hoje nós estamos aqui em 78, 79, mais uma colaboradora que entrou hoje.
mais uma colaboradora, 79 colaboradores ativos dentro, né? Fora os que nós temos fora. Em todo lugar que eu passo, as pessoas que eu ando, eu sinto isso, cara. Eu sinto essa vibração. Muitas vezes estão concentrados no seu dia, estão olhando na sua tela e focado no que precisa ser dito e ser feito, no resultado a ser entregue. Porém, ambiente fala, né? Você sente isso no ambiente. É positivo e vou trazer agora a tua fala. Dá para ficar melhor ainda. Dá para ficar melhor ainda. Com certeza. Mas é legal, né? Às vezes, nos corredores, as pessoas se encontram. Que, como o Naldo falou aqui, são 3 salas, é o mesmo prédio, né? Mas 3 paredes. E, querendo ou não, a gente se esbarra nos corredores. E sempre que tem aquelas conversas fora do âmbito profissional, tem uma energia legal, né? Conversa. E é isso aí, eu chego lá no... E aqui a gente tem que dar uma volta para chegar no banheiro masculino. Eu vou até lá conversando com 3, 4 pessoas, todas com um nível de energia legal. Vou trazer hoje na live de mais cedo, nós tivemos demos um spoiler de algumas coisas que nós queremos criar e eu vou trazer mais outra agora. Eu vou buscar aquele primeiro lá, tá? Nós vamos criar dentro da IBS a Universidade IBS e nós vamos ter os pilares dentro dessa universidade que vai trazer o segredo da prosperidade, tá? Então assim, o que a gente vive aqui hoje está no meio da palestra que o nosso CEO, Vini, passa para nós, o Vinícius Gonzalez. Ele nos diz que o segredo da prosperidade é baseado naquilo. E nós cremos e vivemos isso todos os dias. E nós vamos ensinar também, ou vamos levar esse conhecimento, que eu acho que todo mundo deveria ouvir, pelo menos uma vez na vida, aquela palestra, para as pessoas. Mas uma coisa é a pessoa ouvir a palestra, outra coisa ela é viver aquilo. Nós, com o conhecimento que nós estamos tendo hoje, falando sobre esse mesmo propósito, eu tenho certeza que as pessoas aqui dentro hoje vivem isso. Elas emanam essa energia, elas sabem que isso é importante e o resultado disso é automático. Para aqueles que muitas vezes ouvem, mas ainda não viveram, nossa missão, mais uma vez, que é levar a prosperidade para dentro das pessoas, é ensinar a usar esse segredo no dia a dia. Fazer com que esse ambiente que funciona para nós, funcione para vocês também que estão aí do outro lado da tela. É sobre ser sal e luz do mundo. Vai extremamente de encontro a isso. Como que a gente faz para iluminar e para temperar as pessoas? Dando conhecimento, dando o caminho. O que o Naldo está falando é sobre os degraus da sabedoria. O Vini fez uma conversa sobre isso. Cara, sensacional. Tu tem quase certeza que já participou na reunião de segunda. Assim, sensacional. Isso energiza as pessoas. E o principal, dá um propósito. Exato, exatamente. Ou às vezes já tem o propósito, só tira as nuvens da frente para o cara conseguir enxergar. Exato, porque os degraus da sabedoria, que está na palestra do Vinícius, ele é como a sala de aula, né? Muitas vezes você tem, 40 alunos dentro de uma sala de aula, só que absorve o conteúdo é 2, 3, 4, 5 que vão bem, o resto está viajando, porque não está na mesma sintonia. Nós estamos falando aqui sobre vibração, sobre ambiente positivo. Só vai compreender e gozar desse resultado positivo se a pessoa estiver conectada. Não adianta você fazer um investimento do seu tempo, porque tempo para mim é dinheiro, então quando eu falo de tempo, a gente está investindo tempo, não dá para perder isso da nossa vida. O tempo é crucial, é importante. Não adianta você investir um tempo da sua vida para ir em algum lugar quando você não está conectado com aquilo, né? E a gente percebe que acontece muito. O diferencial preste bem atenção, olha que isso daí é um desafio gigante e eu tenho, você também tem, todos nós temos. Depois que nós criarmos isso dentro da empresa, a nossa missão é fazer com que todos que estão do outro lado, ou que estão nos ouvindo, ou buscando esse autoconhecimento, conectem com o que a gente tem para passar. Porque não adianta nós investirmos tempo na vida de pessoas que querem mudar, mas quando elas estão desconectadas com o que a gente quer levar. Então tem que haver conexão. Sim. Porque senão o ambiente ele não favorece, né? Quando tem um ou outro desconectado, é como se você estivesse passando um recado importante que pode mudar ou impactar a vida de uma pessoa e você olha para a plateia ou para o interlocutor e aquele cara está totalmente desconectado, com a cabeça no mundo da lua, está no WhatsApp e tal, não está prestando atenção. Então vai muito da forma com que você recebe,
né? Meu antigo diretor, ele falava para mim assim, se você levar uma palavra, mas o outro não compreender o que você está falando, o erro não está no outro que não entendeu, e sim em você, na forma como você está passando. Então, é nosso dever validar, sabe? Vocês compreenderam a mensagem que nós estamos querendo levar? Isso é importante, cara. Isso se enquadra no comunicação assertiva, né? Não é o que eu falo, é o que o outro entende. É o que o outro entende, exatamente. Então, isso a gente está falando aqui dos pontos que precisam acontecer para criar ambiente, né? Porque uma coisa é nós já estarmos nessa vibração e é natural, assim, a energia ela vem com naturalidade. Eu estou dando risada, eu sorrio, eu sou feliz. Fazendo o que eu faço, cara, e detalhe, eu sou feliz ganhando dinheiro, não é? Então, assim, quem que não gostaria de ter uma vida como essa? Mas isso daí são segredos, né? Porque eu conheço muita gente que tem um potencial gigantesco, mas que até hoje não prosperaram de nenhuma forma na vida, que não construíram patrimônio, que não puderam ajudar alguém que muitas vezes eles precisavam de ajuda, quando lá nesses segredos tem uma parte dele que fala que quanto mais você ajuda, mais você será ajudado. E muitas pessoas não sabem e não entendem. Então, assim, quando a pessoa toma consciência de que isso vai favorecer e vai ressignificar a vida dela, trazendo prosperidade na presença, na palavra, no amor de Deus, ela começa a viver algo que ela jamais imaginou que viveria. Como isso aconteceu comigo, né? Eu lá no passado nem sempre fui como eu sou hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa, um workaholic, um viciado em trabalho, sempre trabalhei muito na vida, mas demorou para eu entender, sabe? Eu tive que quebrar a cara muitas vezes na vida. E quando nós sabemos que às vezes embaixo do nosso teto tem pessoas que poderiam estar nos ouvindo e aprendendo com os nossos erros, mas a gente fala assim, cara, falta ainda um pouco de maturidade, deixa ele viver a fase que ele tem que viver, deixa ele aprender, muitas vezes vai ter que quebrar a cara, mas tem pessoas como o Pedro, que é esse cara extraordinário que eu conheci aqui dentro, que tem pouca idade, um cara que tem tudo para... Cara, um dia talvez você ainda seja meu patrão, né? E eu torço para que isso aconteça. Mas assim, o objetivo dele é alto, entendeu? Então ele já pôde compreender e ele sim já ouviu e compreendeu. Cara, deixa eu ouvir esse cara aqui, porque essa pessoa aqui, ela vai me trazer um conhecimento que eu ainda não tenho. Se ele está falando é porque ele sabe. Então assim, muitas vezes isso é de berço, da forma com que a pessoa foi criada, como foi a educação, como foi o ambiente que ele viveu. E nós sabemos, né? Eu venho de uma vida difícil, e ninguém aqui nasceu em berço de ouro, mas a forma com que você é educado, a forma com que do ambiente que você vive faz toda a diferença para o que você vai ser no seu futuro. Hoje eu tenho consciência disso. O Pedro, ele é um cara sensacional, né? Ele sabe que eu gosto muito dele. A gente já teve várias conversas, não só aqui profissionais como pessoais também, onde a gente tratou assuntos polêmicos, né? Mas sempre com uma energia bem elevada. Eu vou comentar aqui, esses dias eu fui fazer um desabafo para ele, né, de algo da gestão ali. Aí eu desabafei com ele, falei, pronto, Pedro, desabafei dele. Tá melhor? Então me dá um abraço aqui. Cara, e é isso que importa, não é? Pensa, muitas vezes você está num ambiente que você já está estressado, tá, cara, péssimo, porque nem tudo é mar de rosas. E você não tem uma pessoa como essa. Conhecer, saber onde que exatamente, você vai. você não tem uma pessoa que emana essa energia, que te traz essa vibração positiva, ou que você tenha, às vezes, coragem de falar, cara, meu dia não está legal, eu gostaria de conversar, você poderia me ouvir? Porque o ser humano ele é carente de pessoas que possam ouvir. Mas você não vai sair falando sobre a sua vida, sobre as suas dores com qualquer um. Ou aquela pessoa vem e agrega na tua vida, ou você nem pode permitir que aquela pessoa faça parte da sua vida. E eu tenho isso muito forte em mim. Então, muitas pessoas que eu olhava para fora e falava, cara, vai vir me dar conselho. Daí eu ficava pensando, cara, o que essa pessoa já construiu na vida? Qual é o exemplo que essa pessoa tem para me dar? Eu faço um desenho, eu faço uma analogia, sabe, de tudo. Ah, beleza. Eu não que eu não vá ouvir, que tem coisas que a gente tem que filtrar. É lógico, o que é importante e o que não é importante. Mas sempre tem que fazer uma analogia, sabe? E muitas vezes falta dentro de empresas hoje pessoas positivas que têm essa vibração, que queiram ajudar, muitas vezes num simples aperto de mão, um abraço que pode ressignificar o momento que aquela pessoa está vivendo. E ajuda. Quantos dias já não estava negativo e tu que está há mais tempo, um bom dia, uma boa tarde,
um cumprimento quando vai pegar um café ou vai pegar uma água e semana compartilha de uma forma que, meu Deus, o que esse cara tomou pra estar desse jeito? Dá um pouco pra mim, eu quero uns 3, 4 golão. Isso é sensacional. E daí imagina, se a gente está num ambiente assim, repleto de pessoas dessa forma, e falando no nosso mundo, no comercial, o resultado ele não tem limite. Tem uma empresa que eu sigo no Instagram que os caras são malucos. Uma vendinha pequena, buzina, pulo, não sei o quê. É uma empresa que no ano passado, de consórcio, faturou 100 milhões de crédito de carta. Isso é coisa pra caramba. São em poucas pessoas vibrando com a energia lá em cima, então o resultado vem. Isso é natural. E é muito bom pessoas como a gente ter esse tipo de visão aqui dentro. Porque hoje podemos ser poucos. Mas amanhã a gente é um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais. Daqui um certo período de tempo vai ser a empresa inteira. E se hoje, igual o áudio que eu te mandei do Gabriel que veio aí sexta-feira, que falou que dá para, que falou, já foi em vários treinamentos, vários workshops, mas nunca sentiu uma energia tão boa, nunca visualizou uma relação tão boa entre os funcionários igual é aqui. Imagina a gente continuar melhorando todo santo dia, com o tamanho que a empresa vai se tornar, com os resultados que vão vir. Isso aqui vai ser... O Vini sempre fala, não é sobre ser uma empresa que fala que é de Deus, é sobre o próprio Deus chegar na empresa e se identificar. Então imagina aonde a gente não vai chegar com essa mentalidade. Eu já imaginei tudo isso, tá? Porque em tão pouco tempo que eu estou nesse meio, eu já ouvi tanto feedback positivo. Cara, muitas pessoas que eu tive o prazer e que eu pude, inclusive, levar essa mesma energia que eu sinto aqui dentro, fora, já vieram me relatar. Cara, que doideira legal que vocês têm nesse lugar. Ontem mesmo, em Toledo, a Paola falou exatamente isso. Exatamente. Nós conectamos com uma pessoa em Toledo, Ana Paola, que se me permite falar, talvez você esteja ouvindo nós aí do outro lado. Ela falou... Que energia boa. Eu quero conhecer a empresa de vocês. Eu gostaria de ir lá visitar a empresa de vocês. Cara, não tem nada melhor do que você ouvir isso. E detalhe, a gente não estava numa equipe grande, estava eu e o Pedro. E sabe o que eu fico pensando? Aqui nas segunda-feiras a gente tem um monte de tambor e canta hino. Talvez as empresas do lado, que são empresas que operam com uma energia mais baixa, devem pensar, pô, aquele bando de louco lá, né? Os caras batucando segunda, 9 horas da manhã. Aquele bando de louco feliz com o resultado. Exatamente, com o dinheiro no bolso e a energia lá em cima. Exatamente, cara. E que é o que a gente prospera, né? É o que a gente está vivendo aqui todos os dias. Eu estou adorando fazer parte de tudo isso, cara. E todo mundo já sabe que nós somos uma empresa consolidada, um porte bem interessante no mercado. Mas eu não tenho dúvida que é um grãozinho de mostarda perto do que isso aqui vai chegar ainda, moço. Eu não tenho dúvidas, cara. Inclusive foi isso que me trouxe para cá, tá? Quando eu senti potencial, e vamos pensar, com tudo que a gente faz aqui, são infinitas possibilidades. Quanto mais nós falamos a respeito, mais a gente encontra oportunidades. Cara, sabe quando você fica maluco? Eu fico maluco. Eu falo, Pedrão, tô maluco, velho. E quanto mais eu penso, mais oportunidade surge. E detalhe, e aí vem a questão da vibração que a gente está falando. Porque a gente vibra, emana, é natural, o resultado vem naturalmente. Sim. Hoje, com tanta vibração positiva, e as pessoas sentem isso, né? Cara, eu quero conhecer o que está acontecendo aqui. Eu quero fazer parte desse meio. Eu quero vivenciar isso. Nós estamos ouvindo isso de empresas que estão nos conectando para fazer parceria conosco, de profissionais que estão vindo. Cara, eu quero um pouquinho disso para mim. O que vocês fazem aí dentro? Como que tudo isso funciona? E daí quando a gente explica todo o contexto e o cara percebe que é o que a gente está fazendo, criando conexões, vibrando a presença de Deus, trazendo oportunidade, levando prosperidade para a família. Talvez aquela pessoa que sempre quis fazer algo diferente, uma viagem, uma simples viagem com a família e nunca conseguiu, nunca sobrou dinheiro. Hoje nós estamos proporcionando isso para a família. Então, isso ressignifica a vida das pessoas. Você entende? Que é algo que vai muito além do que a gente imagina. É igual você falou, é um grão de mostarda, é uma gota em meio a um oceano. E tudo isso é conhecimento, né? Tudo que a gente está falando aqui, tudo que vem sendo postado, tudo que a gente pega nas reuniões segunda-feira é conhecimento.
Mas de nada importa se você ouvir, nada vai acontecer se você só ouvir e deixar passar. O que importa mesmo é você colocar em prática. As reuniões de segunda-feira, com aquela energia lá em cima, do método que o Vini aplica, esses dias, mais uma vez a resposta divina. Eu assumi recentemente a coordenação de uma pastoral na igreja, pastoral familiar, e estava surgindo um desafio de a gente remodular um setor lá dentro, de pós-casamento, né? O setor pós-matrimônio. Sobre uns encontros, como remodelar os encontros. E eu, na minha oração, Deus, como que eu posso fazer? Enfim, me dá uma luz, me dá discernimento. E eu vindo numa segunda-feira com aquilo na cabeça e tal, e a hora que o Vini começou a falar, e eu estava pensando eu falei, esse método eu vou replicar. Não deu tempo dele terminar, nós fazemos a reunião sobre, Vini, me ensina, como é que eu replico, cara? E é isso, a gente conhecimento e replica. Eu repassei isso para os demais coordenadores. Cara, todo mundo ficou louco. Eu apresentei para eles a ideia de como a gente replicar isso, levar essa ideia nos encontros dos casais, como criar uma... Por exemplo, como o Vini, ele passa ali na segunda, todo mundo de pé e conversa e troca aquela energia das pessoas. Eu passei isso para ele, todo mundo ficou louco. Nossa, vai ser maravilhoso e tudo mais. Todo mundo comprou a ideia. Mas quando eu fui apresentar isso também, eu tive que apresentar com a energia lá em cima. Exato. Se eu chego e apresento... Então, pessoal, eu tô com uma ideia aqui. Eu não vou nem me ouvir, né, moço? Cara, vamos fazer uma pergunta agora, só para vocês se colocarem pensando aí do outro lado. Quantas vezes vocês chegam em empresas que tem mais de um vendedor, mas são polos diferentes? Tem o polo negativo e o polo positivo, e isso acontece. Mas aquele cara está vibrando, eu não consegui sozinho e tal, talvez não tenha maturidade ou não saiba elevar a vibração das pessoas, mas ele se automotiva. E tem do lado um outro vendedor que às vezes tem mais conhecimento, inclusive, do que aquele outro vendedor que está com energia positiva, mas vamos pensar assim, o vendedor de energia baixa, pensa comigo aí, pensa nesse cenário, o vendedor de energia baixa é o cara que está ali há 5 anos na empresa, conhece tudo o negócio. E esse vendedor com a energia positiva, energia elevada, acabou de entrar na empresa. Uma semana. Você, com quem você gostaria de ser, por quem você gostaria de ser atendido? Por qual desses dois vendedores? Energia alta 200%. Cara, a gente precisa de vendedores, de corretores, de empresários que tenham essa mesma energia, porque quanto mais energia positiva tem perto de mim, mais eu procuro ela. Eu gosto de estar perto de pessoas como você. Toda manhã eu chego aqui na empresa e eu vou te cumprimentar e eu percebo que a nossa energia é muito similar. Cara, a gente levanta junto, eu sinto a presença, sabe? Cara, não adianta, imagina, me dá a sua mão. O cara vai cumprimentar a pessoa que, bom dia, né? Bom dia não, cara, tipo, bom dia, irmão. Vibração, cara, isso faz toda a diferença. Toda vez que eu aperto a mão desse cara, quando eu chego na empresa, eu sinto a energia. Falo, cara, que bom dia legal. É massa. Ressignifica. A gente tem... Beijo, Patrícia, boas férias. A Patrícia é outra, cara. Ela já estava aqui, é um funcionário mais antigo que eu. Eu nunca cheguei aqui, ela não estava com a energia média, cara. Sempre lá em cima, dando risada, brincando. O bom dia dela levanta, ela abraça, faz uma piadinha, alguma coisa. Cara, é incrível a energia, Paty. Você deveria estar aqui conversando com nós, hein? Eu convidei ela para estar nessa mesa e quem respondeu foi o Vlad, que ela tava de férias. Cara, a Patrícia tem uma energia sensacional. Eu me conectei com ela desde o primeiro dia que eu tô aqui no EBS. Cara, se a gente pegasse um pouquinho da essência da Paty e jogasse para todo mundo, meu Deus, a gente já estaria em outro patamar aqui. Como tirar uma seringa, né, e dividir. E é nítido. E isso a gente tá falando no dia a dia. Quando a gente faz churrasco aqui atrás, que bateu meta e coisa arada, e ela tá, é uma coisa. Quando ela não tá, todo mundo repara. Cadê a Patrícia? Sente falta de algo. Sente falta. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Sempre foi assim? Com a Patrícia? Não, ambiente. Estamos falando do ambiente. Sempre foi assim? Não. Em que momento para vocês foi a virada de chave? Eu gostaria de saber, eu queria entender. Aqui é o ambiente IBS, você disse? Não. Cara, pode ser. Em que momento... Vamos pensar, vamos além. Em que momento na vida de vocês foi uma virada de chave para entender que a vibração atrai resultado? Eu, sem sombra nenhuma de dúvida, foi quando eu me conectei
primeiramente com Deus e com a igreja. De fato, eu quis viver aquilo. Entende? A minha conexão com Deus, ela deu uma virada de chave na minha cabeça que é inexplicável. E para tudo, cara, tudo. Hoje, eu tenho primeiramente ser grato ao que eu tenho hoje. Perfeito. Sou extremamente grato ao que eu tenho hoje. Porque antes de você reclamar, você querer murmurar sobre alguma coisa, se você olhar para os teus dois lados, tem alguém que está com um problema muito pior do que o seu e muitas vezes com um sorrisão no rosto. Verdade. Então, aprender com a minha conexão com Deus e ser extremamente grato por que eu tenho. Essa foi a virada de chave que eu tive. Você fez um mindset na tua mente e começou a ressignificar, né? E para você, Pedrão? A minha na primeira camada foi também quando eu me conectei com Deus. Eu passei muito tempo afastado, mas a segunda, que eu tenho refletido muito isso nos últimos dias, foi ao te conhecer. Ah, é, cara? Eu te falei isso lá no show rural. Tava passando por um momento difícil aqui dentro, muito desafio, não conseguia tirar a nuvem da frente para conseguir pensar, tava desanimado, tava com a energia lá embaixo. Cara, quando tu entrou, tu ressignificou. E eu o tempo todo orando e pensando, pedindo para Deus, viu, me dá uma luz, me dá uma ajuda, me dá um sinal, eu tô no lugar certo, eu não tô no lugar certo, eu tô fazendo as coisas certas, não tô fazendo. E quando você trouxe essa energia, na primeira semana de show rural, já virou uma chavinha. E por que eu tenho refletido isso? Porque antes eu era arrogante de pensar que eu sabia. Agora eu também ainda não sei, mas eu tô muito mais próximo. Então foi desde quando tu entrou, que trouxe essa... E você percebe que, por mais que nós tentamos, muitas vezes, trazer um outro ponto de vista. Primeiro foi Deus, perfeito. Segundo foi Deus de novo. Porque você acabou de falar, você pedia para Deus te mostrar um caminho, ressignificar. Talvez, naquele momento, eu fui uma resposta de Deus, né? Porque eu sinto que quanto mais eu peço para Deus... Olha onde que a gente está entrando, hein, cara? Esse assunto é um assunto mais evoluído. Quanto mais eu peço para Deus, mais Ele me prova que tudo é possível na presença dEle. Tudo é possível. Porque quando eu aceitei vir para cá, foi porque eu senti isso. Eu senti isso, Pedro. E eu senti na conversa que eu tive com o Vinícius que eu poderia me sentir melhor no ambiente e poderia ajudar muito mais gente. Foi o meu propósito maior. Sabe? De falar assim, cara, eu quero poder ressignificar, eu quero poder transformar, eu quero poder vibrar essa mesma energia e transformar a vida das pessoas, porque essa é a minha missão de vida. E se você me dá esse relato, eu já estou feliz por ter, de alguma forma, ter sido esse momento de luz na tua vida, que era a resposta de Deus, tá? E é muito bom te ver assim, Pedro, muito bom mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você... entrou na IBS já com a missão de um cargo de liderança, certo? Um cargo de gestão. Como foi a receptividade de você num cargo de gestão no meio de um monte de macaco velho? Pergunta polêmica! Empresa energia alta. Qualquer coisa o Marco te corta. O Marco te olhando pra mim. Cara, primeiro... né? Esse é sempre um desafio. A minha vida inteira, se eu for rebobinar toda a minha fita, né, da minha vida, eu sempre tive desafios. E eu acho que eu sou movido por desafios, cara. Tem que ser, né? Então, assim, quando começou a ficar morno o negócio, eu falo, cara, já não estou mais sendo desafiado. E sabe, eu sinto. É simples. E vamos lá, vamos me desafiar. Então, para mim também é um desafio. Imagina você entrar numa empresa como a IBS. Vamos usar um termo aqui, cheio de macaco velho. Os caras aqui são fora da curva. É todo mundo fora da curva. Os caras aqui são bons de verdade, cara. Você chegar num ambiente desse como gestor, primeiro, você conquistar uma pessoa já é muito difícil, né? Sim. Agora você imagina você conquistar um cara que já tem anos de estrada, que já traz muito resultado, que já criou a metodologia dele e que já está calejado de viver de uma forma. É um desafio gigantesco. Na primeira semana, eu acho que Deus faz as coisas no momento certo, tá? Era para eu entrar no momento, falei, Vini, me dá mais uma semana que eu tenho que acertar uns pontos aqui e tal. Conversei com o Vinícius e beleza, vamos entrar na próxima semana. Só que naquela próxima semana era a semana do show rural. Então, assim, eu entrei, mas não peguei tudo. Eu não tive aquele impacto, pá,
Por quê? A minha primeira semana foi praticamente fora da empresa, junto com uma equipe extraordinária, que é a equipe de expansão, que eu pude me conectar, que eu pude ressignificar de alguma forma, trocar experiências. Por quê? Se eu chegar impondo, eu não sou nada. Exato. Mas se eu mostrar e provar a minha prova de vida, vou dar um exemplo. Uma coisa eu vou falar, outra coisa eu ressignificar e provar. E eu tive a oportunidade, e eu vejo que é a oportunidade que Deus me deu de mostrar isso aqui dentro. Enquanto nós andávamos, o Pedro relatou aqui agora que quando me conheceu e tal, essa vibração e tal, eu sabia que eu tinha que ter uma vibração muito positiva. Porque se eu vim com vibração baixa, como é que eu vou me conectar com uma macaco velho, cara? Exato. Então não tem como. Então assim, eu tenho que me empoderar para eu poder ressignificar. Detalhe, eu ouvi uma vez, meu pai sempre dizia, empurrando nem no céu você entra. Você tem que mostrar para a pessoa o caminho, você tem que provar para ela que aquilo ali vai ressignificar, de alguma forma vai mudar. E no show rural, como o Pedro falou, nós tivemos vários insights, várias experiências diferentes, com várias conexões diferentes, empreendedores, empresários, corretores, vendedores, vários tipos de pessoas diferentes, e todos, sem exceção, e sem prepotência também, sem exceção, nós não tivemos não, sabe? E se porventura algum de nós que não foi parte de mim, pelo menos de mim não, se algum deles houve essa rejeição, é porque não era para ter mesmo, sabe? Aquela pessoa que nós estávamos nos conectando não era a conexão que nós precisávamos. E quando a gente tem consciência disso, a gente atrai e traz resultado. Então, graças ao bom Deus, essa equipe do Pedro aqui, cara, ali tem macaco velho, que você sabe, né? Sim. Ali tem uns caras extraordinários. Então, assim, a gente provou no tete a tete, sabe? Eu tive a oportunidade que Deus me deu de mostrar que aquilo que eu estava querendo colocar na vida das pessoas, que é o que a gente está falando hoje aqui, sobre vibração e que traz resultado, a gente provou lá por A mais B que dava certo. Quando eu voltei, né? Isso foi na semana passada, que daí foi feriado, voltei a trabalhar na quarta, quinta e sexta. Quarta-feira já teve um PAN. Quem que é esse cara aqui? Ele é um intruso, né? E eu não estou falando que conscientemente a pessoa pensou isso, mas no subconsciente dela é uma como é que eu vou te falar? É como se eu estivesse invadindo o espaço de alguém. É normal, do ser humano é normal. Qualquer mudança gera um desconforto. Perfeito. Então assim, cara, chegou uma pessoa que não estava aqui antes, mas que vai ser gestor. Quem que é esse cara? Sabe? É inevitável que isso vai acontecer. Sim. Mas nada como a paciência, sabe? De você poder... Primeiro, eu tenho que ser humilde de falar que eu tenho que aprender muito aqui. Sempre. Sabe? Eu conheço de gente, pessoas, empresas, mas... do mundo que eu estou vivendo hoje, que é de energético, dessa cooperativa de crédito de energia, que é sobre energia solar, eu estou entrando agora para isso. Apesar de eu ter facilidade de aprender muito rápido as coisas, para mim tudo é novo. Então eu tenho que ser humilde de falar, cara, eu tenho muito para aprender. E quando eu me coloco à disposição de aprender com quem já está, eu consigo me conectar. Sim. Então assim, eu troco experiências, eu gosto disso. E quando as pessoas percebem que eu não estou aqui para tomar no lugar de ninguém, que eu vim aqui para somar, para que a gente consiga, dos resultados que nós temos, trazer resultados ainda melhores e que eu, de certa forma, vou trabalhar para ajudar eles, cara, a gente consegue conexão e começa a quebrar alguns como é que eu posso dizer? Resistências? Algumas resistências, exatamente. O que eu ia falar com a minha pergunta é nítido, inclusive você está aqui por causa do seu nível de energia, que essa tua postura, esse teu estilo de viver a vida, de viver a cada dia com energia elevada, ele facilita qualquer coisa. Nossa! Porque não sei se vocês conseguem se colocar num lugar onde você tem uma empresa com 79 funcionários, você entrar assumindo um cargo de gestão. Cara, a probabilidade de ser uma resistência dificílima de você quebrar, ela é gigante. É muito grande. Mas... essa energia, ela facilita todo o processo. Essa energia, ela faz com que seja capaz de você ser bem aceito no ambiente. Porque é muito mais fácil você aceitar uma pessoa que tem uma energia lá em cima, é uma pessoa que exala energia, que você fica feliz em cumprimentá-la, do que você aceitar uma pessoa para baixo, energia negativa. Verdade. Então... E eu super concordo com o que você está falando. Inclusive, parte disso tudo, eu tenho que agradecer minha mãe. Né? Porque todo mundo fala assim, cara, você é igualzinho a tua mãe, sabe? E lá em casa também é dito, minha mãe fala o filhinho, né? Minha mãe, eles devem ter uma brincadeira interna lá dentro de casa, o filhinho da mamãe. Porque, cara, eu sou muito parecido com a minha mãe.
sabe? Eu acho que eu tenho, tanto a minha mãe quanto eu, nós somos o tipo de gente que, se não puder ajudar, estrovar a gente não quer. E se estiver estrovando, a gente já meio que identifica que está estrovando e sai de lado. A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Se eu puder somar, eu vou me doar para aquela pessoa. Eu vou fazer o que for preciso. Sabe aquele negócio do líder lava-pé? Já ouviu falar isso? Lava-pés? Já ouvi falar, não. Cara, a liderança de hoje, vou pensar em liderança, tem que lavar pés mesmo. Porque é diferente de antigamente, que você entrava numa sala como líder, sentava na tua mesa e só assinava o cheque, batia o cartão, quem manda aqui sou eu, e é assim que acontece, tá. Cara, o mundo mudou. E se nós não mudarmos junto com toda essa mudança, a gente fica para trás. Então, assim, o líder de antigamente já não funciona como hoje. Então, tudo que me trouxe até aqui não é o mesmo que vai me levar daqui para frente. Exato. Você entendeu? Então, assim, eu chego com muita humildade no coração para saber que eu tenho muito para aprender e eu tenho muito para entregar também. Mas me colocando no meu lugar, né? Aos poucos a gente vai conseguindo conectar pessoas por conta de vibração, como você falou, que é o propósito maior dessa conversa, de levar isso adiante. E lembra aquela carne que nós estávamos combinando agora há pouco? Tem que conhecer a tua mãe agora, vai ter que ser na tua casa, ué. Cara, você vai ter o prazer de conhecer ela. Ela é extraordinária. Sensacional que é. Já fiquei querendo conhecer tua mãe, velho. A primeira coisa que eu falei pro Naldo quando ele entrou lá na sala do Vini ainda, eu falei, cara, então tu é o filho da dona Matilde. Eu sou apaixonado pela tua mãe. Cara, ela é sensacional. Tem um coração gigantesco. Legal, Dona Matilde tá famosa já na IBS, ela nem sabe, tá então. Famosa, cara. E eu tenho, assim, é um orgulho muito grande poder falar dela, e eu falo em qualquer lugar, porque aonde eu vou, é incrível. E olha como isso é incrível, cara. Eu vou em empresas, às vezes eu chego e falo, cara, mas você não é filho da dona Matilde? Do nada. E em empresas aleatórias. Aqui na IBS é só mais uma que eu tenho essa mesma felicidade de hoje sorrir e falar, cara, a minha mãe é famosa. E detalhe, a IBS nem é na mesma cidade que mora a mãe do Naldo, ué. Então não é, a minha mãe mora aqui. Ah, tá. Ela mora aqui. Eu moro em Maripá, 100 km. Então vamos pensar assim, o cara... Você mora em Maripá e vem todo dia para Cascavel? Sim, eu venho todo dia. Dá quase 100 km de distância para vir e para voltar. E daí mais o translado que a gente usa para uma hora ou outra vir aqui. Então vamos pensar. Se eu não tivesse num nível de prosperidade e de espiritualidade elevada na minha vida, eu não me arriscaria tanto. Porque só de combustível já vai quase 2.500 para vir todo dia e voltar. Mas onde eu quero chegar? Quando nós sabemos do potencial que a gente tem, quando a gente tem fé que as coisas vão dar certo, sim, que a gente consegue conectar pessoas e que a gente está levando bem para os demais, eu não tenho medo em me arriscar. Tanto é que quando o Vinícius conversou comigo, a gente estava se acertando, como que tudo isso ia acontecer, qual é a necessidade do momento, inclusive falando da parte financeira, não vem ao caso, mas eu queria trazer à tona. Cara, não é o mais importante, sabe? E eu falei isso para ele, cara, isso para mim é secundário. Tudo que eu sei do meu potencial e da capacidade que eu tenho de fazer. Então, assim, isso para mim é secundário. Então, quem que se arrisca hoje a ponto de fazer isso? Só quem tem Deus dentro dele, cara. Eu sou uma pessoa dessa. Você sabe, né? Vou revelar algumas coisas aqui. Por que eu te perguntei onde você morava? Porque eu sou muito disso de conhecendo as pessoas com perguntas. E, cara, ali já elevou a minha consideração por você, a hora que você falou a 100 km. Fala, esse cara tem alguma coisa que é extraordinário. Você falar para uma pessoa, ó, você vai trabalhar lá, é 100 km aqui, a pessoa já usa como desculpa para não ir, ou como não ir, não fazer bem feito. Cara, você chega aqui, anda 100 km, chega com um sorriso no rosto e vai embora com um sorriso no rosto de novo. Falei, cara, que massa, esse tipo de pessoa eu quero perto da minha vida. Então, exatamente. Cara, e eu tenho escutado muito isso, graças a Deus, cara. E assim, isso é mentalidade, tá? Eu criei essa mentalidade em mim de que eu tô chegando na melhor fase da minha vida, né? Diz que depois dos 40 a gente começa a viver a melhor idade. Já passei dos 40, então depois que você passa dos 40, o nível de maturidade ele é natural. Pelo menos de experiência de vida vai acontecendo, porque cada um de nós tem a sua experiência. Alguns aprendem mais rápido, outros demoram mais um pouco. Eu até queria aproveitar isso daqui antes da gente fechar esse bloco. Para contar uma experiência que aconteceu comigo. Do ano passado para cá, da metade do ano e meados do ano, eu fui buscar uma conexão maior com Deus, eu queria sentir algo maior, e eu fui fazer uma terapia espiritual junto com a minha esposa, e foi algo extraordinário, cara, que eu vivi com ela de lá para cá. Nós conseguimos ressignificar totalmente ambiente, tá? E a gente falando sobre ambiente, tá? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Já começa por aí. Dentro de casa, eu joguei um monte de coisa fora, doei algumas coisas, limpei,
A minha Tata Edith lá, se você estiver me vendo aí também, Tata, você vai entender o que eu estou falando. Ela fez parte de tudo isso, de toda essa mudança que a gente fez dentro de casa. Automaticamente eu mudei, a minha esposa mudou e a minha filha pequena que mora dentro de casa hoje mudou. Nós temos outras filhas que moram fora. Mas a minha filha, ela conseguiu quebrar alguns traumas. Por exemplo, ela não conseguia dormir longe da gente e o quarto dela é longe do nosso. A partir daquele momento, daquela transição, ela já começou a dormir no quarto dela sozinha. Ela quebrou o medo de água, hoje ela está nadando. Ela começou a andar de bicicleta. Tudo eram traumas. Por quê? A gente ainda não tinha entendido que ambiente faz diferença. E não é só a forma como que a gente lida, que a gente sempre foi pais corretos, a gente sempre levou a melhor educação, mas é ambiente. Sabe que hoje minha casa é um ambiente leve, eu não tenho mais ambiente pesado. Então eu saio de um ambiente leve, venho para um ambiente leve, né? E é o que eu busco na minha vida, que é a IBS, e eu volto para um outro ambiente leve de novo. Então assim, eu acordo muito cedo, 5 e pouco da manhã, às vezes antes disso eu estou acordado, tomo meu banho, faço a minha oração, faço meu café. E às vezes eu fico esperando da hora para vir andar 100 km para chegar aqui na empresa, cara. E de tão entusiasmo que eu tenho na vida. E eu sempre fui assim, sabe? Essa vontade de vencer, de ganhar, de prosperar, sempre houve na minha vida. E eu sempre senti. Meu pai sempre falou assim que o propósito maior dele era transformar os filhos e fazer com que os filhos seguissem o caminho de Deus e tal. Quiçá sabia ele que Deus esteve comigo desde moleque. Eu sempre senti a presença de Deus na minha vida e ele que sempre ressignificou, porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre senti a presença dele em mim. Eu não sei te explicar como tudo isso é possível, mas eu sinto a presença dele em mim a todo momento. A todo momento. E a isso nossa faz missão... com que eu possa ser essa pessoa. Então você acorda 5 e pouco também. Sim. Olha aí. Você tá vendo? Eu tô falando, eu acordo da madrugada. Os caras vai falar que você acorda tarde, Pedro. Não, eu acordo um pouco menos, às 7. Mas acorda cedo. Mas acordo cedo. Não tem como. Não tem como. Pessoal, eu queria agradecer vocês por essa conversa. Vocês podem ter certeza, vai ter um episódio 2 desse mesmo tema. Eu gostei muito de conectar vocês dois. Acho que foi muito boa essa conversa e a gente pôde transbordar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui para o nosso público. E eu tô muito satisfeito com essa conexão. Agradecer novamente, muito obrigado. Bom, eu agradeço, na verdade. Foi um prazer estar aqui. E cara, eu já gravei aqui alguns podcasts, mas sem dúvida nenhuma, tanta risada e tanta história boa. Isso foi maravilhoso. Tenho certeza que vou sair daqui, tem que descer lá embaixo, tem algumas demandas, mas tô com a energia em 150%, bora embora pra cima. Eu também agradeço pelo convite, mais um convite de se fazer presente aqui. E quero estar sempre somando na vida das pessoas e me colocar sempre à disposição, não só para esse episódio ou para outros que possa vir a ter, mas dentro dessa empresa também, contigo, buscando essa prosperidade em todos os departamentos. Eu quero estar presente, quero me fazer presente, quero fazer com que possa valer a pena tudo que eu estou investindo aqui, trazendo o resultado que a empresa espera de mim. Não tem dúvida nenhuma. Gratidão. Vai chegar. Amém. Pessoal, lembrando que é obrigatório clicar no botão de inscreva-se e ao lado desse botão tem um sininho. Você ativando esse botão, toda vez que a gente iniciar uma transmissão, você será notificado. Assim você fica por dentro de tudo que a gente faz aqui no YouTube, no digital. Tenho certeza que será muito proveitoso. Forte abraço, tudo de bom.